Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Sou Andréa dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo. E nesse nosso quinto ano de programa no ar, estamos visitando o EJE. E você que nos acompanha, está sabendo que no programa anterior a gente terminou o primeiro tomo, a primeira parte, vamos dizer assim, desse estudo. E respeitando, vamos dizer assim, a orientação da FEB de iniciar os estudos do EJE a cada começo de semestre, a gente vai estar iniciando o tomo 2 também em agosto. Nesse intervalo vai ficar sem programa? Não, a gente recebeu alguns pedidos de temas e a gente hoje vai estar trazendo um tema para a gente estar trabalhando nesse intervalo, vamos dizer assim, nesse período de férias do EJE, que nós não pegamos férias, a gente continua estudando e trabalhando sempre com muita alegria. O tema será o caráter da revelação espírita. E roda completa é sempre mais legal. Sejam, então, todos bem-vindos, meus queridos amigos, começando por Antônio Reinaldo. Hoje eu estou enrolada. Se fosse o Antônio Raimundo, eu já diria, tá, mistura doida, mas não tá. Que bom, minha amiga, estamos aqui de novo, mais uma vez, para falar dessa doutrina que tanto nos alegra. Então, paz no coração de todos e bom programa para todos nós. Minha querida Isabela Martins. Olá a todos, é sempre um prazer estar aqui para falar mais uma vez, né, sobre esses temas relacionados à doutrina espírita, que são tão consoladores e esclarecedores também. Meu querido Raimundo Souza. Olá para todos, mais uma vez aqui estamos, né, nessa roda de conversa, para falarmos dessa doutrina que consola, que orienta, que nos esclarece, e assim a gente vai trabalhando em prol, né, do conhecimento de todos nós. Isso é muito salutar, tanto para quem está assistindo, como para nós que estamos aqui falando dessa doutrina. E, como sempre, agradecemos os mais de 7 mil inscritos no canal, que confiam no nosso trabalho, que nos apoia, que nos ajuda a distribuir esses ensinamentos que a gente traz aqui. E você que acabou de chegar, ou que ainda não está inscrito no canal, se inscreva, marque o sininho, que toda vez que tiver vídeo novo você vai ser avisado, e aí vai poder maratonar todos os programas que são organizados em playlist, para você não só assistir quantas vezes achar necessário, como também compartilhar com seus amigos, nos ajudando a chegar a outros corações necessitados dos ensinamentos do Cristo através da doutrina espírita. E participe! A gente vai ter, ao longo desse mês, mais programas, e a gente quer as sugestões de vocês, de temas, para a gente poder estar trazendo e trabalhando aqui, enquanto a gente não reinicia o estudo do EJE. Mas agora vamos ouvir um momento de reflexão, e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Mensagem número 39 do livro Justiça Divina. Mensagem ditada por Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Ora e serve. Afirmas que o progresso, exprimindo felicidade e aprimoramento, é o porto a que te destinas no mar da experiência terrestre. Mas, se cultivas sinceridade e decisão contigo mesmo, abraça o trabalho e a prece como sendo a embarcação e a bússola do caminho. Rochedos de incompreensão escondem-se, traiçoeiros, sob a crista da onda, ameaçando-te a rota. No entanto, ora e serve. A prece ilumina, o trabalho liberta. Monstros dos precipícios surgem à tona, inclinando-te à perturbação e ao sossobro. Contudo, ora e serve. A prece guia, o trabalho defende. Tempestades de aflição aparecem de chofre, vergastando-te o refúgio. Entretanto, ora e serve.
A prece reanima, o trabalho restaura. Os companheiros queridos que te suavizavam as agruras da marcha desembarcam nas ilhas de enganoso descanso, deixando-te as mãos sob multiplicados encargos. Todavia, ora e serve. A prece consola, o trabalho sustenta. Em todos os problemas e circunstâncias que te pareçam superar o quadro das próprias forças, ora e serve. A prece é silêncio que inspira, o trabalho é atividade que aperfeiçoa. O viajor mais importante da Terra também passou pelo oceano do suor e das lágrimas, orando e servindo. Tão escabrosa lhe foi a peregrinação entre os homens, que não sobrou amigo algum para compartilhar-lhe espontaneamente os júbilos da chegada pelo escaler em forma de cruz. Tão alto, porém, acendeu ele a flama da prece, que pôde compreender e desculpar os próprios algozes, e tão devotadamente se consagrou ao trabalho, que conseguiu vencer os abismos da morte e voltar aos braços dos amigos vacilantes, como a repetir-lhes em regozijo e vitória: tem de bom ânimo, eu estou aqui. Após o momento de reflexão, vamos logo começar a roda de conversa de hoje, porque o tema promete. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bem, meus queridos, o caráter da revelação espírita. Esse tema é muito bem trabalhado por Kardec na sua quinta obra do Pentateuco, que é a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Capítulo 1, caráter da revelação espírita. E aí, meus queridos amigos, vamos começar assim, com definições. O que é caráter e o que é revelação? Bora, Raimundo, você que é dos apontamentos. Revelar significa exatamente tirar o véu, trazer à tona aquilo que estava desconhecido, que era desconhecido das pessoas e da humanidade. Trazer novas verdades. Vejam uma coisa importante que nós precisamos, né, destacar deste ponto, é que só se revela aquilo que é verdade. O caráter essencial de toda revelação é a verdade. Se aquilo que se traz é uma mentira, então não é uma revelação. A revelação tem por caráter primordial a verdade. Simples assim. Bela, quer falar alguma coisa? Não sei se tem muita coisa a complementar, né? Porque eu achei que foi bem objetivo. O Raimundo foi muito feliz nessas colocações. Agora, uma coisa, enquanto ele falava, eu me lembrava aqui, né? Ele falando que só é uma revelação uma verdade, né? E quando a gente não fala uma verdade, então é o quê? E eu fiquei pensando, fake news. Trazendo para os termos, né, da modernidade, né? Poderia trazer para esse, né, esse século que a gente vive, esse mundo da tecnologia, né, da internet. Então é isso. E existem muitas, né, por aí, muitas pessoas trazem coisas, informações que não são verdades e colocam isso como se fosse uma revelação. E muitas pessoas que desconhecem, que não estudam, né, que não buscam se informar melhor sobre as coisas, acabam caindo, né, nessas falsas revelações, né, assim, nessas colocações que são feitas e ditas como verdades, mas que não passam, né, de mentiras, de coisas para ludibriar. E é interessante essa coisa do caráter, né, porque, inclusive, a gente tem o caráter sempre como coisas positivas. Quando você fala assim, fulano é uma pessoa de caráter, né? Então, você tem o caráter como algo já, uma ênfase positiva, mesmo que não seja exatamente isso, mas você traz isso para a conotação positiva. Tanto que quando você quer falar o oposto, você fala mau caráter, você deixa caracterizado, bem latente, que é uma coisa negativa, e depois você fala a palavra caráter, né? Então, é aquele objetivo, é aquilo que está por trás dessa revelação, o que é que ela vai trazer, qual é a condução. E se é uma verdade, sempre será algo positivo, né? Sempre será uma coisa que tem um conteúdo, algo a acrescentar e tudo mais. E, do contrário, não, né?
Eu achei que a colocação do Raimundo foi muito feliz. Quer falar algo, Reinaldo, para a gente poder seguir? Não deixaram nada para me falar. Mas isso aí não tem o que. É a verdade, e a coisa mais importante dessa verdade é porque a verdade ela se sustenta para a eternidade, para a posteridade, para tudo isso. Se não for verdade, com pouco tempo ela cai por terra. Então, a revelação ela tem essa conotação. Se é verdade, se é revelação, é verdade. Se é verdade, ela se perpetua. Não cai de jeito nenhum. É assim que acontece com a ciência, né? A ciência aí, ela são revelações. Vamos entrar mais em detalhe na frente. A ciência são as revelações. Revelação o que é? Tudo aquilo que ninguém conhece. Alguém foi lá e descobriu e trouxe para a gente. Olha, isso aqui é uma revelação. A partir daí, começam-se os estudos e cada dia mais que a gente estuda essa revelação, a gente vai se vai conscientizando que aquilo é verdade, que a gente não encontra nenhum ponto de desequilíbrio, não encontra nada que vai dizer que aquilo ali não fosse, é um fake news. Então, esse é o caráter da verdade. Esse capítulo, ele é relativamente longo, né? São vários itens que Kardec trabalha nele. Mas ele tem uma particularidade, diferente das 3 primeiras obras, vamos dizer assim, onde Kardec fazia a pergunta e resposta, pergunta e resposta. Esse não, ele faz o primeiro item, uma pergunta, ele dá uma divagada, tipo como nas revistas espírita, e ao longo do capítulo ele vai meio que respondendo as perguntas. Então, eu acho interessante, eu ler o mesmo trecho do item 1, onde ele diz assim: pode-se considerar o espiritismo uma revelação? Neste caso, qual é o seu caráter? Sobre o que está fundada a sua autenticidade? A quem e de que modo foi feita? A doutrina espírita é uma revelação no sentido teológico da palavra, quer dizer, em todos os pontos? É absoluta ou suscetível de modificações, trazendo aos homens a verdade pronta? A revelação não teria por efeito impedi-los de fazer o uso de suas faculdades? Qual pode ser a autoridade dos ensinamentos dos espíritos, que eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Entre outros. Então, assim, Kardec faz diversas perguntas e ao longo do capítulo ele vai respondendo, que é o que a gente vai estar tratando hoje. E aí, em cima do que Raimundo nos trouxe com relação sobre o que é revelação e caráter, a gente pode dizer que a doutrina espírita é uma revelação, meus amigos? Eu entendo que sim, né? A gente, quando estuda a doutrina espírita, a gente percebe quantas coisas nos são reveladas. Em que sentido? Existem muitas coisas que são esclarecidas dentro da doutrina espírita que nós entendemos como algo fantasioso ou místico, né? E quando a gente estuda a fundo a doutrina, a gente vai começando a entender isso, que na ideia geral das pessoas parece uma coisa fantasiosa, parece uma coisa, um certo espetáculo, há uma visão, eu esqueci a palavra que eu quero falar, que a gente usa muito na doutrina, fenomênicas, exatamente. A gente tem muito essa coisa do fenômeno como algo sobrenatural. E à medida que você estuda e aprofunda esse estudo, você percebe que não, que isso tudo são coisas naturais, e você começa a entender esses fenômenos e tira isso do extraordinário e traz para o ordinário, traz para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E ela é uma revelação no contexto que ela trouxe para a gente uma série de informações das quais nós não sabíamos como explicar isso. Por exemplo, a mediunidade. A gente tinha isso como algo que há um fenômeno místico que nós não sabíamos explicar. E hoje a gente entende, né, que existe sim a possibilidade de comunicação entre os dois planos, material e espiritual. Como é que essa comunicação acontece? Então, existe uma comunicação ali de perispírito para perispírito. Então, você vai trazendo essas revelações, né? Você vai explicando esses fenômenos e fazendo com que as pessoas entendam isso como algo natural. E tem um caráter verdadeiro, né? E é uma revelação por si só, porque você percebe que podem passar anos, né? E isso não se contradiz.
isso se mantém, essas verdades elas se fortalecem e elas não vão de encontro a nada, né, do que existe na natureza, do que a ciência tem provado. E, na verdade, cada vez mais o plano material comprova coisas, né, que a gente estuda dentro da doutrina espírita, algumas coisas que parecem apenas teoria, algumas revelações que já foram feitas e que hoje são plenamente, né, aceitas na comunidade científica. Então, provando mais uma vez que é realmente uma revelação por ser uma verdade. Eu queria só fazer uma pequena complementação no que a Isabela disse, que realmente eu também considero, ou vejo que a doutrina é uma revelação, porque antes da doutrina espírita, qual era o entendimento que nós tínhamos do mundo espiritual? Como é que nós víamos o mundo espiritual? Céu, inferno, purgatório. Penas eternas, né? Quem ia para o inferno ia sofrer eternamente, quem ia para o céu ia viver na contemplação, lá só no bem bom, sentado, com as pernas esticadas, olhando aquele horizonte bonito. Hoje, a doutrina espírita nos traz ao verdadeiro sentido do mundo espiritual. Mostra que a gente sofre, mas que a gente passa por felicidades, de uma maneira diferente. Abriu esse leque, mostrou para a gente como é que funciona. Então, isso é uma revelação que nós não conhecíamos. Ninguém sabia como funcionava. Hoje, nós, espírita, e quem às vezes nem espírita, que é simpatizante, que lê as obras, que busca, tem esse entendimento do que é a vida futura, de que como é que funciona. E isso traz, além de ser uma revelação, traz para a gente um certo consolo, traz um conforto para que a gente encare a passagem da vida material para a vida espiritual de uma maneira mais tranquila. Então, para mim, é uma revelação, baseado também em cima desse ponto. Raimundo? É interessante, né, que a doutrina espírita ela não criou nada, né? Ela veio revelar o que estava oculto, né? Oculto de revelações passadas, né? De revelações passadas. Ela veio complementar, né? Ela não veio criar nada, ela veio complementar, só veio dizer como as coisas acontecem e por que que as coisas acontecem, né? É como o Reinaldo colocou, né? Que ela veio esclarecer, tá? Veio esclarecer todos os acontecimentos, né? Principalmente o que se fala de mediunidade, né? Fala de reencarnação, tudo isso são revelações que veio complementar muita coisa que já foram dita, mas que não foram explicadas na época, porque a gente não tinha condições de absorver esse conhecimento. Bem, revelação ela pode ser pessoal, científica e divina. E quando se trata de revelação divina, a característica de eterna verdade é primordial, porque se não for eterna verdade, não é uma revelação divina, porque Deus é eterno, é perfeito, então não tem como se contradizer. Então não veio dele, e aí o tempo já prova isso ao contrário. Dito isso, aí até agora a gente falou sobre a revelação, a gente concordou que a doutrina espírita é uma revelação, já que a gente vai se aprofundar mais dela, mas a gente vai falar das outras para poder a gente se concentrar na revelação espírita. Dito isso, com relação à revelação, Reinaldo, está aí querendo só concordar. Quais foram com relação à revelação divina, quais foram que a gente teve até o momento? Inclusive, a gente estuda no Evangelho segundo o Espiritismo. Para as revelações divinas, nós tivemos primeiro com Moisés, né? Foi a primeira revelação divina que veio para mostrar o Deus único, um Deus que, digamos, o Deus verdadeiro. Então, foi a primeira vez que Moisés trouxe esse primeiro entendimento. Após Moisés, veio Jesus também trazendo outra revelação, já trazendo as leis de Deus de uma maneira mais suave, mais trabalhada, tá? Tirando algumas leis que estavam dentro do aprendizado, dos ensinamentos de Moisés, algumas leis humanas que estavam ali, então ele veio trazer essa segunda revelação, trazendo a lei de Deus de uma maneira mais suave, com uma revelação. E a última revelação que teve agora é a doutrina espírita, que é o Consolador, que Jesus disse que ia pedir para o Pai para mandar para nos trazer, nos esclarecer, ou nos lembrar do que ele disse e trazer coisas novas. Quando ele disse que vai trazer coisas novas, é essa revelação que conota
a doutrina espírita como a terceira revelação. Meus queridos, quem mais? O Reinaldo falou muita coisa. Foi muita coisa mesmo, só 3 coisas Muita erradas. coisa aí, só umas frases que dá para falar muitas coisas, né? Mas assim, será que só existe a revelação espiritual? Né? A gente fica, né? Porque fala de revelação, né? Revelação, mas Revelação, né? as revelações, né? As revelações, elas não são só espirituais, né? Então, no mundo material, as ciências também nos trazem revelações, né? Como a química, a astrologia, a fisiologia, né? Que nos trouxeram as verdades incontestáveis, porque foram sendo testadas pela ciência. E são verdades que até então eram desconhecidas da humanidade, que eram verdades dentro do aspecto material, né? Aí Kardec fala, né, no livro A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, que os homens de ciências que foram partícipes do processo não eram homens que tinham conhecimento vulgar, eram pessoas preparadas que já tinham adquirido essa experiência e conhecimento em vidas passadas, né? Então, quer dizer, ainda tem a parte material, né, desses homens que não é do nada que vieram, né? Que são considerados homens de gênio, né? De gênio, né? De gênio que trouxeram. Então, em experiências anteriores, eles adquiriram a capacidade intelectual e moral e vieram em missão, né? Esses grandes sábios da humanidade que auxiliam nas descobertas científicas, que são revelações no aspecto moral ou no aspecto material, são missionários. Também são chamados de homens de gênio porque as ideias surgiram deles, né? As ideias surgiram deles. Já os professores, né, também são outros reveladores, né? Os professores são outros reveladores, que propagam ideias trazidas pelos homens de gênios. Então, os professores são chamados de revelador de segunda ordem. A gente pode até nos usar como exemplo, né? Nós que divulgamos aqui a doutrina espírita, também somos reveladores de segunda ordem, né? Porque estamos transmitindo conhecimento que já foi trazido e revelado pelos reveladores primordiais, né? Que são os reveladores primordiais? Os espíritos. Né? Então, a gente falar de revelação, a gente vai aprofundar, vai ter muita coisa para a gente falar aí, e vamos esperar as orientações da nossa condutora. Essa tua fala, Raimundo, é importante, porque muita gente acha que, quando se fala de revelação, só pensa o lado divino, só o que não vem de Deus, então não serve. E não, a gente tem a nossa contrapartida, inclusive até o questionamento de Kardec, né, que eu fiz a leitura, né, onde ele fala que qual é a nossa participação, já que trouxeram tudo? E não, pelo contrário, a gente, no estudar, a gente está fazendo parte, daí a gente está do tipo de revelação que eu disse, tem a pessoal, a científica e a divina. E a gente, lógico, está falando mais aqui da divina, porque o estudo é com relação a Deus, então a gente parte mais do princípio da revelação divina, né? Mas é importante ter isso em mente que os trabalhos que a ciência nos traz também são revelações, né? Que está sendo descortinado aquilo que não era sabido, e que, por isso, é a revelação, porque não entrou em contradição, tá? Isso é eternas verdade, tá? E as leis da Newton e por aí vai. Mas, então, a gente tem Moisés que trouxe, que foi a lei divina e também humana, por isso que nem tudo que Moisés trouxe se tornou eterno, porque tinha a parte dele. Jesus deu a continuidade do que era divino, do que era das leis de Deus, como ele disse, eu não vim destruir a lei, mas, pelo contrário, dar seguimento. E, como bem Reinaldo falou, a terceira revelação, que é a doutrina espírita, que é o Consolador prometido. E aí, voltando a gente concentrar na doutrina espírita, que é o motivo da gente estar aqui trabalhando, ela é uma revelação divina, porque foi trazida pelos
espíritos autorizados por Deus, né, nos trazendo o mundo espiritual, que era algo sabido, mas, porém, não, vamos dizer assim, descortinado na sua verdade, e científico, porque tem a nossa participação. Nós trabalhamos aqui enquanto estudantes da parte científica, da doutrina, comprovando aquilo que os espíritos nos revelaram. E aí, meus amigos, com relação a isso, o que a gente pode reforçar desse caráter coletivo da doutrina espírita na sua revelação? Como ela se deu? Como é que a gente pode, sim, bater o martelo que ela é uma revelação? Olha, André, eu posso falar? Tá. Então, o Espiritismo, né, partindo das próprias palavras do Cristo, né, como Cristo partiu de Moisés, a consequência direta de sua doutrina, né, a ideia vaga da vida futura acrescenta a revelação da existência de um mundo invisível que nos rodeia e povoa o espaço. E com isso precisa a crença, né? Então, uma consistência, uma realidade da ideia define os laços que unem a alma ao corpo e levanta o véu de que ocultava os homens o mistério do nascimento e da morte. Né? Então, a doutrina veio falar dessas coisas baseadas já no que, dando sequência, né, ao que falou Moisés e dando sequência do que o Cristo veio nos falar, que nos mostrar um Deus diferente, um Deus, não mais um Deus punitivo, né? Não mais um Deus de cobranças, um Deus que precisa ser temido, e sim um Deus que precisava ser amado, né? Então a doutrina veio para esclarecer o porquê que a gente precisa falar desse Deus que a gente precisa amar, né? Porque a doutrina veio mostrar, através da própria reencarnação, que todos nós somos iguais, partimos do mesmo princípio e voltamos várias vezes para nos aprimorar e nos elevarmos, né, como espíritos, né? Então, define os laços que unem a alma ao corpo, né? Levanta o véu que ocultava os homens do mistério do nascimento e da morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai e por que está na Terra, porque sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride incessantemente através de uma série de existências sucessivas até atingir o grau da perfeição e aproximar-se mais de Deus, né? Sabe que todas as almas, tendo o mesmo ponto de origem, são criadas iguais, com identidade e aptidão para progredir em virtude de seu livre-arbítrio. E o que é muito importante, que nos dá a responsabilidade de que nós somos os causadores do nosso desenvolvimento, ou então da nossa parada, da nossa estagnação, né? Então, a doutrina espírita, ela veio com essa proposta, né? Com essa proposta de trazer para o homem, mostrar para o homem, né, sua dignidade, né, e a sua potencialidade. Bela, e o próprio estudo da mediunidade, né, ao longo desse tempo. Até hoje nunca se foi, por mais que se teve, né, tantos estudos, para se, vamos dizer assim, contradizer, e pelo contrário, foi confirmado a comunicabilidade, né, as materializações, todos os trabalhos científicos que já tiveram até hoje, né? Eu acho que dentre os fenômenos mediúnicos, né, a mediunidade é a que mais consegue trazer para a gente essas comprovações, né? Porque, inclusive, tu falou uma coisa no início sobre as revelações, que às vezes elas podem ser individuais, espirituais, divinas e tal. E aí, às vezes, você pode ter uma mescla de uma série de coisas, né? Então, por exemplo, a gente está falando do fenômeno mediúnico como uma revelação da doutrina espírita, por exemplo, que é uma revelação, né, divina e tudo mais, que traz esse caráter do plano espiritual.
E, às vezes, essa revelação divina, ela traz uma revelação pessoal, quando, por exemplo, através de uma psicografia, um espírito comunica-se, traz informações do plano espiritual sobre como vive, que sobreviveu a essa, né, matéria, que isso não foi o fim de tudo. Então, a gente tem revelações dentro das revelações. E, por falar nisso, uma coisa que eu já estou aqui há alguns minutos pensando e que eu acho que é mais fantástico dentro de tudo isso, dessa ideia de revelações, é quando a gente compreende que, dentre as características, né, que nós podemos compreender Deus, já que dentro daquilo que nos é possível, a gente tem essa ideia de imutabilidade. Deus é imutável e as suas leis também são imutáveis, né? Então, a gente precisa entender que, dentro desse entendimento, se as leis são imutáveis, a gente consegue compreender, então, que tudo aquilo que acontece dentro das ditas revelações divinas e que já se passaram anos e que nunca mudaram, então elas permanecem. Então, por exemplo, quando você vende uma revelação como Moisés para Jesus, você pode ter alteração, como o André colocou, de uma coisa ou outra, mas tem coisas que permanecem, como amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Então, essa ideia do amor divino, ela só se fortalece. Hoje, mais de 2000 anos depois de Jesus, a gente ainda precisa continuar batendo nessa mesma tecla, na necessidade de amar o próximo e tudo mais. Quando nós fazemos esse trabalho aqui, que parece ser um trabalho de divulgação, não é. É um trabalho de amor ao próximo, de amor a nós mesmos, de busca de melhoria, de elevação. Parece que para quem olha de fora e fala, o que é que o divulgar faz? É um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Não, é um trabalho de amor. É uma dedicação para que o próximo possa compreender essas revelações. Isso não é amor? É sim, tirar um pouco do seu tempo para fazer. Então, a gente percebe como realmente essas leis, elas são imutáveis e que isso não muda. Talvez olho por olho, dente por dente, né? Algumas coisas a gente já vê que, olha, agora eu não preciso mais disso aqui. E aí a gente também precisa colocar uma outra questão. Todas as revelações divinas, creio eu, talvez a mais pura tenha sido a de Jesus. Nem a de Moisés, nem mesmo a doutrina espírita foi tão pura quanto. Por quê? Porque ambos os extremos, né, a primeira e a última, foram trazidas por pessoas ainda muito imperfeitas. Por mais que elas tenham tido um caráter divino, trazida por espíritos mais elevados, mas ela teve aquela parcela anímica de quem trouxe a mensagem, né? E por Jesus, essa mensagem trazida por Jesus, não, né? E Jesus, por ser um espírito mais elevado, encontrava-se num estado de elevação moral e espiritual muito acima de todos os demais, ele talvez traga alguma coisa mais próxima daquilo do que verdadeiramente Deus espera de nós, né? Enquanto as outras duas foi algo que eu me peguei pensando muito agora. Mas isso não invalida as leis, né? E a gente percebe o quanto elas são verdadeiras e úteis, principalmente para as suas épocas. Então, por mais que depois que Jesus tenha vindo, depois de Moisés, tenha dito, olha, tudo bem, a gente tem os 10 mandamentos, mas se preocupa com esse bem aqui. Mas isso não invalida tudo que aconteceu, tudo que Moisés fez, todas as demais leis precisam também serem cumpridas, né? Eu preciso respeitar os meus pais, eu preciso ser fiel, então eu preciso de uma série de outras características, mas principalmente para o povo daquela época, isso se fazia, era uma fala muito necessária. Assim como a fala da doutrina espírita hoje se faz muito necessária, entender os fenômenos, tirar isso do sobrenatural. Então, cada coisa acontece, né, ao seu tempo. Verdade. Quer que eu diga alguma coisa? Vocês já falaram muita coisa sobre esse tema. Mas eu só queria fazer uma pequena abordagem bem rápida e simples, que a revelação, né, a revelação espírita, ela tem uma conotação bastante peculiar, vamos dizer assim, porque ela é uma revelação, além de ser uma revelação, ela está centrada ou assentada pela ciência. O que a ciência faz? A ciência pesquisa, estuda, faz, interage, busca várias situações para que ela, quando ela diga, olha, isso aqui é verdade, ela já fez os devidos ensaios, já fez as devidas pesquisas, observações. Então, a doutrina espírita o caráter revelador dela, é porque ela está muito
é embasada em conhecimento, em estudos, né? Simplesmente revelou e está aí, vamos esperar o tempo provar que é verdade. Não, ela já veio provando. Ela já veio provando, olha, até que é verdade, base. Qualquer questionamento que fizeram para Kardec à época, ele tinha embasamento para dizer isso é desse jeito porque eu provei, eu testei, eu busquei várias informações e comprovei isso. Então, ela tem essa força de revelação, é provada. Não foi testada pelo tempo, ela foi provada que era uma revelação. Então, eu acho que a doutrina ela traz essa conotação, eu acho muito interessante sobre isso. Aproveitando a fala de Isabela, com relação à moral do Cristo, qual a utilidade da moral espírita se já é conhecida através dos ensinamentos do Cristo? Deus, né? Deus otorgou ao homem um guia, dando-lhe a consciência, né? Ele diz: não façais a outrem o que não quereis que te fizessem. A moral natural está positivamente escrita no coração dos homens, porém, sabem todos ler esse livro, né? Está lá no coração do homem, mas a gente está escrito lá no coração do homem, mas quem sabe ler isso aí? Quem consegue, né? Quem já consegue vivenciar isso? Então, nunca lhes desprezarem nunca lhes desprezaram os lábios perfeitos? São perguntas que Kardec que profeta nesse questionamento, né? Que fizeram da moral do Cristo até hoje, né? Como a praticam aqueles mesmos que as ensinam? São coisas que a gente precisa responder. Não se tornou a letra morta ou bela teoria boa para os outros e não para si? Reprovareis que o pai respeita seus filhos, repita a seus filhos 10 vezes, 100 vezes as mesmas instruções, desde que eles não as sigam? Porque haveria Deus de fazer menos do que o pai de família? Porque não enviaria de tempos em tempos mensageiros especiais aos homens para lhes lembrar os deveres, reconduzi-los ao bom caminho, quando destes se afastam, para abrir os olhos da inteligência aos que trazem fechados, assim como os homens mais adiantados enviam missionários aos selvagens e aos bárbaros? Será que a gente ainda vive aquela coisa de faz o que eu digo, né? Mas não faz o que eu faço, né? Então, o que o ensino dos Espíritos acrescenta à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que regem as relações entre os mortos e os vivos, princípios que completam as noções vagas que se tinha da alma, de seu passado, de seu futuro, dando a sensação à doutrina cristã as próprias leis da natureza, com o auxílio das novas luzes que o Espiritismo e os espíritos espargem. O homem compreende a solidariedade que o liga a todos os seres. A caridade, a fraternidade se tornam uma necessidade social. Ele faz por convicção o que fazia unicamente por dever e o faz melhor. Somente quando praticam a moral do Cristo poderão os homens dizer que não mais precisam de moralistas encarnados ou desencarnados. Deus, então, não mais vai enviar esses irmãos, né, que nos ensinam, né? Então, o que precisa? A gente precisa evoluir bastante, crescer bastante, fazer a vontade de Deus, né? Trabalhar os ensinamentos do Cristo, para que a gente não tenha mais essa necessidade. Então, enquanto a gente houver necessidade, vão vir missionários que vão estar nos auxiliando sempre. Não é nesse momento agora de transição que a gente está passando, né?
É verdade. Os ensinamentos estão aí, mas quem é que pode dizer que o cumpre na sua integridade, né? Né? Então, vai ter, a gente vai, por enquanto, a gente precisa muito disso, né? Até a gente chegar lá, aquele nível mais elevado, né, da espiritualidade, a gente não vai mais precisar disso, mas, por enquanto... Eu acho que pouquíssimas coisas na vida a gente consegue aprender sem a necessidade da repetição. Isso serve para tudo, né? Para desde o ensino na escola, tanto que ao longo das séries você vai vendo, mas eu já vi isso aqui antes, eu estou reforçando uma coisa que eu já dei lá numa série anterior. A gente, quando estuda, por exemplo, para um concurso, a gente tem a necessidade de revisar a todo momento aquilo ali, porque o fato de você ter lido ou estudado algo uma única vez não te dá domínio sobre aquele assunto. Quando nós teremos domínio? Quando nós praticarmos verdadeiramente, quando aquilo fizer parte de uma conduta diária e uma postura que eu faço sem pensar. Então, por exemplo, até que você seja um exímio motorista, você já pegou o carro muitas vezes, você já dirigiu muitas vezes, até não precisar mais pensar, agora eu vou passar a primeira marcha, segunda marcha, agora preciso pisar na embreagem. Quer dizer, isso acontece depois no automático, por quê? Porque você repetiu aquilo repetidas vezes. Então, a necessidade de termos, né, por exemplo, uma nova revelação como a doutrina espírita, estarmos estudando coisas que já foram colocadas lá atrás, é porque significa que até o momento nós ainda estamos com dificuldade de praticar. Tem uma tirinha, que eu tenho até ela aqui pregada na geladeira, que é de um desenho até relativamente conhecido. E ele fala assim, poxa, eu queria uma ideia nova, algo genial, o que é que você sugere, né, que eu possa começar a praticar e tal? Aí ele disse assim, que tal amar ao próximo como a si mesmo? Ele, mas esse ensinamento aí já está batido, isso aí todo mundo já sabe. E aí ele pergunta, e pratica? Porque já tem tanto tempo que isso é repassado, a necessidade desse entendimento, mas a gente não faz mesmo, às vezes nem com os próximos que imagina com os próximos distantes, né? A gente ainda tem muito essa dificuldade. Então, é preciso amadurecer a prática para que a gente internalize a teoria, né? Eu acho que essa é a principal questão que precisa ser vivenciada. A gente precisa vivenciar mais o evangelho e ao invés de estudar, porque o conhecimento, a teoria, a gente já tem, a gente tem inúmeros reforços que foram feitos ao longo, né, dos séculos, mas a prática ainda tem deixado muito a desejar. Não é apenas aprender, é aprender, né? O Cristo disse, muitas das coisas que eu vos digo ainda não a compreendeis, e muitas outras teriam a dizer, que não compreendereis. Por isso é que vos falo por parábola, mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vos explicará tudo. Isso está em João, capítulo 14. Então, isso aqui deixa bem claro que Jesus não trouxe tudo. Está bem claro que a doutrina espírita também não trouxe tudo. Porque nós somos progressistas, nós somos ainda aprendizes, estamos estudando. Então, ninguém pode se colocar como todas as verdades Deus já mandou para nós. Até porque nós não temos ainda a capacidade de conhecer toda a verdade. Então, essa verdade já vindo gradativamente. O que é que está acontecendo hoje? A doutrina espírita, com Kardec, veio aqui há 160 anos mais ou menos atrás, né, Raimundo? 160 anos, por aí assim. Então, ele trouxe várias verdades. Mas hoje o mundo espiritual está trazendo mais outras coisas. Muitas coisas estão vindo depois de Kardec, muitas novidades, algumas coisas que ele não falou, que está sendo falado. Então, esse progresso, essa verdade, essas revelações ainda vão acontecer por muito tempo. Então, sempre vai haver necessidade. E o que acontece? Mas aí uma coisa que Isabela falou, que não muda. Todas essas verdades vêm o quê? Falando o quê? Que nós precisamos fazer o quê? Amar. Todas as verdades vêm lá da revelação de Moisés. Amar a Deus acima de qualquer coisa, o teu próximo a ti mesmo. Jesus simplificou, para não ficar aquelas 10 mandamentos, mas se você ver, todos os 10 estão contidos nessas dois. Todos os 10 estão contidos nesses dois. Então,
todas as revelações que tem, vem nos dizendo, olha, vocês precisam amar, vocês precisam mudar o comportamento de você precisa agir dessa maneira, é assim que Deus propôs a vida para vocês, é isso que Deus quer para vocês. Então, a doutrina espírita vem que o que Jesus disse, que esse Espírito de verdade, esse Consolador, vai ficar eternamente com a gente. Por que esse eternamente? Porque os espíritos, a partir de agora, eles vão todo o tempo estar trazendo ensinamento para a gente. Então, essa revelação, esse link que tem a doutrina espírita com Jesus, Jesus com Moisés, Moisés Jesus, é um link que vai sempre trazer novidades. Então, não pode achar que a Bíblia tem todas as verdades. Lá tem muita verdade, mas não tem todas. E a doutrina espírita tem muita verdade, mas não tem todas. Ainda tem muita coisa para ver. Portanto, vamos cada dia mais abrir a nossa mente. E isso que nós precisamos abrir a mente para a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não, Jesus, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas ele não disse que ele tinha entregado, ele, pelo contrário, ele disse que ele não disse tudo o que ele precisava dizer, porque nós não íamos entender. Então, ainda tem muita coisa para vir. Então, ninguém pode achar que a verdade já está toda posta para a gente, porque vai ficar na escuridão por muito tempo. Só a título de curiosidade, Reinaldo, 167 anos. 167? Eu não sou muito bom com data, né, mas você é bom nisso também. Foi perto, mas foi perto. Pertinho, pertinho. E aí, com isso, a gente até consegue responder o último questionamento que eu ia trazer, que já que as revelações trazem essa verdade integral, se isso ia impedir os homens de buscar, né, de utilizar suas faculdades. Pelo contrário, elas revelam, elas trazem, né? Se a gente não se debruçar, como disse Raimundo, se a gente não aprender esses ensinamentos, vão continuar vindo essas revelações para poder nos ajudar para, tipo assim, mastigar mais ainda e dizer, tá bom, vê se você consegue, porque vem e ninguém cresce, então bora mais um pouquinho, mais mastigadinho para ver se vocês conseguem aprender para poder, de fato, progredir, que é essa que é a ideia, né? E tem uma coisa importante nisso tudo. Deus não vai desistir de nós. Ele vai insistir até a gente aprender. A aprender, como diz Raimundo. Ele vai insistir. Então, precisamos só abrir a nossa mente e o coração também, para aceitar essas novas verdades, esses novos ensinamentos, porque só vão trazer para a gente um caminhar mais seguro, saber para onde a gente vai. Hoje, nós sabemos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. É isso que Deus quer que a gente faça. Quando a gente descobrir o que a gente está fazendo aqui, por que está aqui, de onde viemos, para onde vamos, a gente vai começar a refletir melhor sobre a vida. Qual é o propósito da vida? Alguém mais alguma coisa? Eu encerrei por hoje. Raimundo? E a proposta, né, como o Reinaldo colocou que a doutrina espírita é progressista, a proposta é sempre se buscar o melhor, né, se buscar esse entendimento, se buscar esse consolo, não só consolo, né, mas compreender os acontecimentos, o porquê que ainda estamos assim, né? Por que a gente abre o Evangelho 10 vezes, 20 vezes e vem sempre a mesma mensagem, a gente não entende por que a mensagem está ali, porque a gente ainda não entendeu, ainda não compreendeu essas coisas. Então, o dia que a gente compreender, nós não vamos mais nem precisar abrir o Evangelho, porque ele já vai estar inserido na nossa mente, né? E a gente já vai estar praticando corretamente o que ele está ali nos ensinando. Bem, com isso a gente consegue encerrar a temática de hoje. Agradecendo meu amigo Reinaldo por mais uma oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de falar, conversar sobre essa doutrina e paz no coração de todos. Isabela Martins. Obrigada, pessoal, por mais um programa, por ter estado aqui conosco, entendendo um pouquinho mais sobre essa revelação divina. E meu querido Raimundo. Eu agradeço a oportunidade da gente estar aqui debatendo sobre esse assunto, né, e falar para vocês que é um dos livros mais difíceis da doutrina da gente compreender, certo? A gente é um livro que não precisa, ele não pode apenas ser lido, ele tem que ser estudado, porque senão a gente não chega a um entendimento
né? Ele tal o grau de verdade que tem dentro dele, mas que a gente ainda não está tão preparado assim para absorver de imediato, né? Então, a gente precisa dar uma estudada, buscar compreender melhor os ensinamentos desse livro, a Gênesis, né? Faz parte do Pentateuco, e também pedir para que a gente coloque o like, né? Para que o YouTube lá entenda que a gente está fazendo um trabalho digno, e que ele precisa compreender que há necessidade da continuidade de tudo isso. Pois é, então, aproveitando a oportunidade que o programa está dando, trazendo logo o primeiro item dessa obra fantástica, que é a Gênesis, vamos estudar esse capítulo que traz bastante informação interessante, que descortina bastante o nosso entendimento. Agradecemos mais uma vez a oportunidade, esteja conosco sempre, paz e alegria no coração de todos. Até o próximo programa aqui no canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Você ouviu o que é o Espiritismo?